do mérito pernesto a Carlos Aires Brito é reconhecer a ação e conduta de um homem cuja trajetória é motivo de orgulho para esta nação e para gerações futuras, demonstrando que com determinação, fé, estudo, trabalho, muito trabalho, usando sempre gestos e decisões a serviço do bem, da verdade, do justo, do amor à pátria e à família, inclui-se hoje no rol daqueles que recebem os aplausos desta cidade. Digo-lhe que, em face de sua história de vida, entendemos que seja o mais sergipano dos sergipanos, se afastando de sua terra natal, por ocasião do curso de mestrado em Direito do Estado e curso de doutorado em Direito Constitucional, retornando, se dedicando às causas que abraçou, sempre voltado para as ações sociais. Contudo, nós, cariocas, temos por premissa que quando o homem não pode ter o que quer, deve ter o que pode. Se não podemos ter no Dr. Carlos Aires Brito, o mais carioca dos sergipanos, por que não tê-lo também como o mais sergipano dos cariocas? E assim, norteado por essa premissa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por unanimidade, outorgou-lhe o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Prezado doutor Carlos Aires Brito, vale lembrar que sua trajetória de vida, desde há muito credencia como um carioca, espirituoso, alegre, trabalhador, amante da vida e da poesia, e pelo que sabemos, torcedor do Vasco. Mas isso não é problema. Nós, cariocas, aprendemos a conviver com as pessoas por suas virtudes, não pelos seus defeitos. Para encerrar, gostaríamos de lembrar Vinícius de Moraes e Milor Fernandes sobre o que é ser carioca. Diz Vinícius de Moraes: ninguém é carioca em vão. Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem um pernambucano, nem um mineiro, nem um paulista, nem um baiano, nem um amazonense, nem um gaúcho. Enquanto que, inversamente, qualquer uma dessas cidadanias, sem diminuição da capacidade, pode transformar-se também em um carioca. Pois a verdade é que ser carioca é, antes de mais nada, um estado de espírito. Eu tenho visto muito homem do norte, do centro e sul do país acordar de repente carioca, porque se deixou envolver pelo clima da cidade e, quando foi ver, não restava mais nada a fazer. É irreversível. Ele está contaminado de alegria, de solidariedade, de humildade, de respeito ao seu próximo, características que credenciam o carioca. Quando menos se espera, ele está no botequim cantando um samba. Milor, ministro, começa assim: os paulistanos que me perdoem, mas ser carioca é essencial. Os derrotistas que me desculpem, mas carioca está aí mesmo para ficar e seu jeito não mudou. Continua livre, por mais que o prendam, buscando uma comunicação humana, por mais que o agridam, aceitando o pão que o diabo amassou, como se fosse o leite da bondade humana. O carioca, todos sabem, é um cara nascido 2/3 no Rio, e outro terço em Minas, Ceará, Bahia, São Paulo, Sergipe, sem falar em todos os outros estados, sobretudo o maior deles, o estado de espírito. O carioca tira de letra no futebol como na vida. Não é um conformista, mas sabe que a vida é aqui e agora, e que tristezas não pagam dívidas. Sem fundamental violência, a violência nele é tão rara que a expressão "botei para quebrar" significa exatamente o contrário, que não botou para quebrar coisa nenhuma,
apenas rasgou a fantasia, conseguiu uma profunda e alegre comunicação. Amante de sua cidade, patriota do seu bairro, o carioca vai de som, vai de olho, um paquerador incansável, tem um pescoço que gira 360 graus, vai de olfato, e é de suprema importância na fisiologia do carioca, sem falar que em tudo vai de espírito. Digam o que disserem, o papo é uma invenção carioca. Ainda é o melhor do Brasil, incorporando as tendências básicas do discurso nacional, o humanismo mineiro, o pragmatismo paulista e a verborragia baiana. E basta ouvir, para ver que o nervo de todas as conversas cariocas, a do bar sofisticado, como a do botequim pobre e sujo, por isso mesmo, para ele, sofisticadíssimo, a do living room, granfa, é o humor, a crítica, a piada, a graça, o descontraimento. Não há deuses e nada é sagrado no Olimpo. O carioca é, antes de tudo, e acima de tudo, um lúdico. Ainda mais forte, é mais otimista do que o homem da anedota clássica, que, atravessado de um lado a outro por um punhal, dizia, só dói quando eu rio. O carioca, envenenado pela poluição, neurotizado pelo tráfico, martirizado por tantas outras mazelas, esmagado pela economia, vai levando defendido pela couraça verbal do seu bom humor. Só dói quando ele não ri. Só dói quando ele não bate papo. Só dói quando ele não vai ao Maracanã. Só dói quando ele não tem o samba. Só dói quando ele não tem a oportunidade de praticar o ato de solidariedade que tanto caracteriza. Só dói quando ele não pode prestar o seu reconhecimento público àqueles que, nas diversas atividades humanas, prestam relevante serviço ao seu país. Só dói quando ele se vê amordaçado, calado, impedido de prestar a homenagem que certamente servirá de exemplo às gerações vindouras. Para aqueles que hão de olhar o passado, olhar a história de sua cidade, imaginar que dentre seus filhos ilustres, dentre tão destacados brasileiros, consta o nome do ministro Carlos Aires Brito. Por toda a sua história, ministro, que faz parte da história do nosso país. Cresce a satisfação em conduzi-lo aos anais da nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tornando-o parte da história desta Casa de Leis, alvo da admiração de uma cidade que já lhe pertence. Ministro Carlos Aires Brito, sua esposa, senhora Rita de Cássia, seus filhos, Marcel, Adriano, Adriele, Tainã e Nara, devemos-lhes os sinceros aplausos. Que Deus abençoe ao senhor ministro, à sua família e a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado. Parafraseando o nosso ministro Eros Graus, que também recebeu o reconhecimento público e o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, disse Sua Excelência quando recebeu esse diploma: sou carioca de papel passado. Por favor.
Quero convidar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Alberto Mota Moraes, para fazer a entrega da medalha do Mérito Pedro Ernesto à sua excelência, o ministro Carlos Aires Brito. Convidar ao excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Dr. Antônio Eduardo Ferreira Duarte, para que proceda a entrega do decreto legislativo que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, e também da resolução da mesa diretora, que confere e outorga a medalha do Mérito Pedro Ernesto à sua excelência. Convido o nobre presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Dr. Thierry Montebello, para fazer a entrega da comenda, por favor. Já dei. Cadê os papéis com aqui? Eu misturei tudo. Convido Sua Excelência o desembargador Roberto Fider para fazer a entrega do diploma da medalha do Mérito Pedro Ernesto. O que ele vai falar? Cadê? Convido o coro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sob a regência da maestrina Cássia Borges, para cantar a música Valsa de uma Cidade, de autoria de Ismael Neto e Antônio Maria. Vem tudo quanto eu amei.
Com a palavra, o mais novo comendador carioca, Dr. Carlos Aires Brito. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador presidente, Jorge Felipe, a quem devo a indicação desta dupla comenda, desta dupla honraria. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Alberto Mota Moraes, querido amigo, que tanto me ajudou na condução das eleições municipais de 2008, na companhia do desembargador Roberto Vider, a quem também saúdo nessa oportunidade. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Dr. Antônio Eduardo Ferreira Duarte, a quem muito agradeço pelas generosas palavras, pelo carinho de amigo. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio, já fiz a saudação, Dr. Roberto Vider. Excelentíssimo senhor Desembargador Federal, Dr. Sérgio de André Ferreira, diretor da Academia Brasileira de Letras, meu colega naquela instituição, que quando do meu ingresso me fez uma saudação, também repassada de carinho, de sentimentalidade, e que hoje reafirma a nossa amizade de mais de 3 décadas, ao longo de cujo tempo só pude identificar no desembargador federal Sérgio de André Ferreira virtudes que o tornam um jurista de primeira grandeza e um cidadão exemplar. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutora Lúcia Leia Guimarães Tavares, querida amiga, representando o excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, excelentíssimo senhor Marfan Vieira, também amigo muito querido, por quem tenho uma admiração sincera, um afeto profundo, e não perco oportunidade também para dizer da minha gratidão por essa amizade que me engrandece, o doutor Marfan sabe disso. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, conselheiro Thierry Montebello, também um amigo do coração, que se faz presente em praticamente todas as homenagens de que sou alvo aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, que me saudou também com palavras desvanecedoras. Tenho muito orgulho de ser seu amigo pessoal, Thierry Montebello. Senhor vereador José Luiz do Posto, que falou pela Câmara de Mangaratiba, fico-lhe muito grato. Vereadora Clarice Garotinho, tão jovem, tão desembaraçada no falar, também fiquei muito contente, muito feliz com sua saudação. Excelentíssimo senhor vereador Raimundo, que também me sensibilizou com palavras cheias de carinho, de ternura e de estímulo para a continuidade do meu trabalho. Doutor Damião, defensor público, desembargadores presentes, doutor Luiz Márcio, juiz que tanto nos ajudou na condução do processo eleitoral aqui no Rio de Janeiro, meu primo querido Antônio Carlos Aires, aqui do Rio de Janeiro, embora radicado no Rio, embora seja baiano de nascimento, enfim, demais autoridades, senhores funcionários, todos os presentes, sintam-se pessoalmente abraçados e nominalmente citados. Certa feita eu li no grande poeta russo Mayakovsky o seguinte: a natureza enlouqueceu em mim, sou todo coração. Agora eu compreendo porque o grande poeta
revolucionário russo, compôs esses versos tão bonitos. É que ele certamente experimentou um momento de profunda emoção, como estou agora a vivenciar. Eu recebo aqui na cidade do Rio de Janeiro 2 comendas, um conjunto de medalhas, não é? Uma tendo o nome admirável de Pedro Ernesto e outra que é de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Ambas muito me orgulham, muito me envaidecem até num sentido compreensivo, né, para quem sempre admirou Pedro Ernesto e sempre se sentiu mesmo de verdade carioca. Pedro Ernesto, senhor presidente, foi médico, todos sabemos disso, médico cirurgião, mas voltado sempre para a população desassistida, o povo mais humilde. E ele conciliava magnificamente bem a profissão de médico cirurgião e o pensamento, a teorização acadêmica. Tanto que ele foi membro da Academia Francesa de Medicina e do Colégio Americano de Cirurgiões. Dos primeiros sul-americanos a reconhecer, a ver os seus méritos de grande cientista e grande profissional, de ver os seus méritos assim reconhecidos internacionalmente. Ele foi homem de pensamento e de ação. Foi vereador, né? Foi prefeito 2 vezes aqui no Rio de Janeiro, à época do Distrito Federal. Ele foi interventor na era varguista, e foi, salvo engano, e o senhor há pouco me confirmou isso, a prova de que não é engano não, é certeza, senhor presidente, foi o primeiro prefeito eleito do Rio de Janeiro, acho que por volta de 1935. Ele, empreendedor por natureza, construiu aqui no Rio uma casa de saúde que recebeu o nome dele, Pedro Ernesto, e já como administrador municipal, concluiu obras de envergadura no campo da saúde, como o Hospital Miguel Couto, né, o Getúlio Vargas, o Carlos Chagas, exatamente. E era um cidadão, naquele sentido grego, não só de habitante da cidade, mas o cidadão interessado pelas coisas da cidade-estado, né, que vivia o dia a dia da sua polis, né, voltado para a resolução dos problemas de toda uma coletividade. E foi um humanista, um homem de rara sensibilidade social, com 2 grandes virtudes suplementares. Uma delas é de que ele sempre e sempre administrou o seu profundo saber com preocupação social, respondendo por antecipação aquela pergunta que Deus certamente fará a cada um de nós no juízo final. O que foi que você fez das oportunidades que eu lhe dei? Vale dizer, o que foi que você fez das oportunidades, foi que você fez socialmente, em bem da coletividade, das oportunidades que eu lhe dei. A segunda virtude de Pedro Ernesto, complementar, suplementar, é que ele era um homem desassombrado no plano pessoal e no plano das ideias. Tanto que foi inicialmente varguista, era do Partido Liberal, muito contribuiu para a Revolução Tenentista, que desagou na investidura de Getúlio Vargas no poder máximo do país, mas ele rompeu com a ditadura e por isso foi até preso. Ele se opôs veementemente ao fascismo, o fascismo, como outros pronunciam,
hitlerista e mussolinista, mas deu a volta por cima, nunca baixou a cabeça, sempre foi um homem altivo, e quando do seu falecimento em 1942, ano em que eu nasci, por coincidência, ele teve um enterro verdadeiramente consagrador de líder definitivo. Então ele empresta o seu honrado nome, o seu admirável nome a este palácio, a esta Casa do Povo, e receber a medalha dele, assim concedida pela unanimidade dos senhores vereadores, a quem agradeço muito, profunda e eternamente. É uma subida à honra, efetivamente. O segundo título, senhor presidente, é de cidadão carioca, né? Eu também me sinto um carioca na linha de Milor Fernandes e Vinícius de Moraes. Eu sempre fui um otimista, um homem meio solto na vida, no plano intelectual, sem medo do novo, experimentando o ineditismo com certo desassombro também. Não faço isso com autoelogio, mas apenas para retratar a minha maneira de ser mais aberta diante dos desafios da vida. Nunca tive fígado azedo, e nenhum carioca tem um fígado azedo. Tenho um coração transbordante, e eu acho que também tenho um coração transbordante. Eu sou o desarme do gatilho, disparo somente o coração. Claro que eu uso também do intelecto, da inteligência, da razão para proferir votos, para elaborar peças jurídicas, mas o arremate, né, o ponto final do meu trabalho sempre foi ouvindo o pulsar, o bater do coração. Claro que eu estou falando do coração neurônio, não é simplesmente do coração músculo cardíaco, do coração que é sinônimo de alma, que é sinônimo de sentimento. Sempre fui descontraído, otimista, alegre, como os cariocas são, descontraídos, alegres, otimistas. Sempre presentifiquei a vida. Eu corto o meu cordão umbilical com o passado e com o futuro. Não tenho preocupação com o passado, não faço planos para o futuro.